contigo, nossa eterna gratidão. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe mais uma vez nesta casa de alegria, onde a gente procura nos evangelizar para melhorar. Trouxemos uma lição simples, mas que tenha uma necessidade de um cuidado de entendimento. Loja de Deus, intitula-se. Entrei e vi um anjo no balcão. Maravilhado, eu lhe disse: Santo anjo do Senhor, o que vendes? Ele me respondeu: todos os dons de Deus. Perguntei: custa muito? Respondeu-me: não, tudo é de graça. Contemplei a loja e vi jarros com compaixão, vidros com fé, pacotes com esperança, caixinhas com salvação, potes com sabedoria. Tomei coragem e pedi: por favor, santo anjo, quero muito amor, todo o perdão, um vidro de fé, bastante felicidade e salvação eterna para mim e minha família também. Então o anjo do Senhor preparou um pequeno embrulho, tão pequeno, que cabia na palma da minha mão. Maravilhado, mais uma vez, eu disse: é possível tudo estar aqui? O anjo me respondeu sorrindo: meu querido irmão, na loja de Deus não vendemos frutos, apenas sementes. Essas sementes a gente estava analisando que ela pode ser de diversas maneiras. A semente do aprendizado, o que Jesus deixou para nós quando ele falou: me vou para o meu Pai e enviarei o Consolador. Paulo de Tarso explica: cuidai das vossas veredas, que são os nossos caminhos. Vem Atos dos Apóstolos, ao vosso redor existem nuvens de testemunha. Mais uma vez, Paulo repete: eu sou o que penso, quando eu penso bem, eu estou bem. Então, são essas sementes que ele deixou, principalmente quando ele falou: ouça quem tem ouvido de ouvir e olhos para ver. Nesse sentimento de plantação de semente ou plantações, nós vamos multiplicando aquilo que ele plantou para nós. Então, cuidemos perfeitamente das sementes que vamos plantar. Pequeninas, porque coube na palma da mão, tanta coisa que ele pediu. Então, as sementes de mostarda, vamos dizer que é bem pequenininha, de coentro, etc. Assim, na maneira de falar. Mas plantemos o sorriso, o abraço, o auxílio, a vontade de auxiliar. Mais que tudo, a semente de aprender o melhor. No Evangelho de Jesus, nesta doutrina de amor que deixa para nós esse compêndio maravilhoso que é realmente o Espiritismo. Sentimento de caridade, sentimento de amor, de paciência, tolerância e esperança, como fala-se aqui, principalmente na família, no ambiente em que vivemos, nesta casa que chama-se Discípulos de Jesus, onde nós convivemos de forma harmoniosa e procurando cada dia mais abraçar, sentir, olhar nos olhos de todos e sentir a grandeza da alma, o sentimento e o desejo também de querer ser auxiliado e a gente pronto para auxiliar, porque nós estamos a caminho, todos nós. Estamos vivenciando momentos de evangelho para que ele possa ser realmente fortalecido em nossa alma, para que o nosso coração abra-se, a nossa mente reflita bem, para ajudar, orando aqueles mais distantes, mais difíceis de amor, que são muitos de todos nós,
e continuar na esperança, na força, na fé, na coragem de vencer as tribulações. Essa é o que nós trouxemos para todos nós nesta noite. Loja de Deus. Nós somos pertencentes a esses apetrechos de paz, de amor, de sentimento, de harmonia, uns para com os outros. Que todos fiquem em paz. A leitura do Evangelho é do capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Continuando a parte que fala piedade filial. Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que sustentaram em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que frequentemente se impuseram duras privações para assegurar seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono. Será atingido em suas mais caras afeições, algumas vezes desde a vida presente, mas certamente numa outra existência, em que suportará o que terá feito aos outros suportarem. Certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres, e não são para os filhos o que deveriam ser, mas cabe a Deus puni-los e não aos seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles próprios merecessem que fosse assim. Se a caridade estabelece como lei retribuir o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, de não maldizer o próximo, de esquecer e perdoar os erros, de amar mesmo aos inimigos, quanto essa obrigação é maior ainda com relação aos pais. Os filhos devem, pois, tomar por regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo, e dizer-se que todo procedimento repreensível em face de estranhos o é ainda mais em face dos parentes, e que o que talvez não fosse senão uma falta no primeiro caso, pode vir a ser um crime no segundo, porque então a falta de caridade se une à ingratidão. Então, hoje nós teremos nosso querido amigo e irmão Giovanni para nos trazer as reflexões da noite. Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Jantaram? Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Oh, que maravilha! Que Deus abençoe esse boa noite e que nós possamos sair desta casa de oração, como disseram as pessoas que me antecederam, renovados e com o espírito cheio de ânimo, de gás, para enfrentar as batalhas da vida e, principalmente, estarmos aptos a realizar aquilo que o Divino Mestre espera de nós, que é a caridade. Nos propusemos nessa noite a realizar uma exposição que aqui eu realizo até uma cópia do que o nosso irmão Benício costuma dizer, que será mais uma conversa fraterna do que qualquer outra coisa. Então, aquilo que nós nos propusemos a fazer é um pouco espinhoso, porque fala de sentimentos, e quando a gente mexe com essa temática dos sentimentos, quem expõe também é bastante afetado, porque é o primeiro a ouvir necessariamente o que vai ser dito. Então, o que nós iremos falar hoje está no campo, na seara da educação para os sentimentos. Mais do que isso, nós iremos, já que as pessoas gostam de pedir um título, né, para as exposições, nós pensamos em colocar assim: quem abriu a porta? É esse o título, para atender aos curiosos. E no decorrer da exposição, os senhores e as senhoras entenderão necessariamente o porquê desse título. Quem abriu a porta? Para início de conversa, eu gostaria de dizer que o Divino Mestre deu a cada um de nós, a cada ser aqui presente, encarnado ou desencarnado,
um presente divino que, como disse a nossa irmã, vem dentro de uma caixinha e que se chama fé. A fé, e aí eu não falo enquanto fé religiosa necessariamente, mas a fé enquanto emoção mesmo, enquanto emoção humana, enquanto cristal que cada um possui e que vez ou outra a gente diz assim, nossa, eu vou fazer uma oração aqui, uma prece para Deus aumentar a minha fé. Mas meu irmão, minha irmã, a nossa interpelação hoje é no sentido de todos nós possuímos essa fé. Ela está aí, está acesa. Ela está à nossa disposição para ser acessada. Agora, será que nós estamos acessando corretamente, nas horas oportunas e fazendo bom uso da nossa fé? Por quê? Em dado instante, e aí eu destaco 4 elementos, 4 emoções malsãs, emoções adoentadas, que podem sinalizar dificuldades de acesso para essa fé que cada um possui. Seria como o vidro embaçado, seria como aquele prédio alto, onde o limpador de vidros precisa estar ali mesmo trabalhando, porque a dificuldade é tremenda para se acessar determinados andares. Então, 4 emoções malsãs, que seriam elas o medo, a raiva, a culpa e a tristeza, nos impedem de ter acesso à nossa fé. Vou repetir: o medo, a raiva, a culpa e a tristeza. O medo é algo que originariamente nós possuímos e costumamos alimentar em situações das quais nós realizamos aquilo que os antigos diziam que é criar uma tempestade em copo de água. E quem aqui nunca criou uma tempestade num copo d'água, né? Quando o leiteiro atrasa e a gente precisa do leite para fazer o café, né? Quando nós nos deslocamos até o ambiente de trabalho e tem algum imprevisto, aquilo acaba se tornando uma catástrofe nas nossas vidas. Aliás, a narrativa da catástrofe está sendo tão apreendida por nós que uma telha que cai ou um portão que a chave não funciona acaba se transformando em um grande problema. Nós estamos vendo dragões em ambientes onde só tem lagartixas e acabamos muitas vezes gerando para as pessoas que estão ao nosso redor uma psicosfera de tensão e de apreensão, porque nós estamos nervosos. E vejam como esse nervosismo, como essa rapidez no gatilho que a gente tem para dizer que não vai dar certo, porque o não é a única coisa certa que a gente tem na boca, né? Parece que em algumas situações o não ele sai muito mais rapidamente do que uma sentença positiva ou uma afirmação de que não deu certo ontem, não está dando certo agora, mas vai dar. Em algum momento vai germinar as sementes, em algum momento vai dar certo. Mas o não, infelizmente, nós outros carregamos ele em demasia. O que acontece? O medo nos leva a uma situação de perfeccionismo, da qual nós passamos a exigir dos outros sentimentos, reações e procedimentos que nós ainda não temos. Nós acabamos por exigir, principalmente, daqueles que estão próximos de nós, que compreendam a nossa angústia. Aliás, ser compreendidos é o que nós mais queremos. Naquela postura de vítima, sempre naquela postura de carência, uma carência extrema que acaba fazendo a gente ficar, inclusive, cego, ao ponto de dizer, mesmo tendo tudo, né?
os pés para andar, as mãos para caminhar, a boca para falar, para pedir, né? Uma companhia dentro de casa, um vizinho, mas nós acabamos nos sentindo solitários, né? E nessa solidão, um pouco angustiante, a gente acaba dimensionando para maior todos os problemas e inflacionando aquilo que nós temos atravessado. O medo, meus amigos, causa um sentimento de descrença tão terrível que sinaliza que nós estamos machucados por alguma razão. O espírito Hamed, na obra As Dores da Alma, uma obra psicografada no ano de 1998, naquela época nem tinha WhatsApp, nem tinha rede social e o nosso pensamento não era tão acelerado como hoje. Então, o que Hamed previu lá em 98, hoje se encaixa como uma luva, porque são recomendações para que nós eduquemos o nosso campo mental e o nosso campo sentimental. Quando eu falo que naquele tempo não tinha as redes sociais, é porque hoje nós vivemos uma verdadeira situação de prisão. Nós somos reféns da instantaneidade. Ontem, aqui no nosso estudo do Evangelho, nós realizamos às quartas-feiras nessa casa um estudo do Evangelho, nós tivemos a oportunidade de tocar nesse assunto, de que é tudo mais rápido, as pessoas querem uma resposta sua, afirmativa, acerca de uma demanda ali na hora, papum, né? A nossa memória está sendo cada vez mais exigida, e as pessoas que não têm memória boa, nós não aceitamos perto de nós. Nós queremos perto de nós pessoas que são proativas, pessoas que têm a solução para tudo e, de preferência, que têm uma boa memória rápida, instantânea. E acabamos, nessa circunstância, encarando as pessoas como máquinas e fazendo com que as pessoas sejam verdadeiros objetos, acessórios da nossa mente, quando, na realidade, isso daqui é carne, osso e gordura, no meu caso principalmente. Então, nós temos de ter caridade, paciência com aquele ou aquela que não está em um dia com uma memória brilhante, que não é um HD para guardar lá todos os arquivos, que não é um computador para guardar tudo em pastas e organizar. A nossa mente não funciona assim. Os nossos relacionamentos não são relacionamentos de novela. As relações que nós mantemos no dia a dia, nos diversos ambientes e espaços que nós ocupamos, não podem se basear pelo sétimo guardião, pela dona do pedaço, por nenhuma novela, porque a vida real é outra coisa. A vida real exige de cada um de nós uma humildade para entender o dia difícil e o dia ruim daquele ou daquela que está do nosso lado. O medo, de acordo com o espírito Hamed, tem um resultado. E o resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso poder de pensar e agir com espontaneidade. Pois quem decidirá, preste atenção nisso, pois quem decidirá como e quando devemos atuar será a atmosfera do temor que nos envolve. Aí alguém já deve estar pensando aí, mas será que esse menino, nessa conversa toda, vai dizer como é que eu vou poder enfrentar o meu medo? Eu acredito que sim. Em algum momento nós iremos dar algumas pistas, né? Pelo menos daquilo da parte que nós estudamos e vivenciamos principalmente. Mas o que Hamed está chamando a atenção é de que quando nós nos envolvemos ou nos abraçamos com essa esfera do temor, nem Rivotril resolve. Porque nós estamos tão mergulhados nas situações e nos problemas que não paramos sequer para sentar, para tomar um pouco d'água e para respirar. Respirar é a última coisa que nós lembramos em uma situação difícil. Ao contrário, aquela respiração ofegante e quente, chega o ar é quente, né? Parece que a gente está igual o dragão lançando chamas mesmo, porque nós queremos uma solução de imediato. E a vida, eu repito, não é uma novela. As coisas não se processam em capítulos. Quem está no comando é Deus de tudo, da minha e da tua vida, daquilo que tu passas que o expositor não sabe,
mas que Deus sabe, que o teu anjo guardião sabe, que você, na sua intimidade, sabe exatamente o que tem vivido e o que tem atravessado. Dificuldade, aquele ou aquela que não tem dificuldade foi a única pessoa que faltou à palestra, porque todo mundo aqui tem. E, aliás, lembrando até, eu parafraseei Sandra dia desses, porque tem dias, parece que a gente olha para o alto e diz, meu Deus, não tinha como ser uma coisa mais parcelada, porque tem dias que vem assim, vem de montão, né? E a gente precisa adquirir nisso, e aí já vem um pouco daquilo que eu vou chamar de solução, que é, e não tem outra saída, enfrentar. É necessário enfrentar as situações. Se você está na 8ª tentativa de passar na baliza para adquirir a sua carteira de habilitação, insista. Se não foi da 8ª, pode ser da 9ª vez, pode ser na vez 10. Uma abençoada passou na posição 64, ela tentou 64 vezes e fez um bolo e comemorou, mas ela não desistiu. Então, enfrentar os medos e as situações é, da parte de nós outros, uma condição para encontrar o equilíbrio. É fácil? Não será. Porque antes de pedir a Deus na nossa prece, Senhor, aumenta a minha fé, é necessário que eu realize um exame de consciência, e a doutrina dos Espíritos nos convida a fazer isso a todo instante, a nos conhecermos intimamente, sabermos das nossas emoções, sabermos, e aí a gente diz assim, eu não vou cruzar naquela casa porque ela é mal assombrada. É uma casa de esquina, velha, amarela, o reboco está caindo, não vai me dar sorte. Então, eu acabo que instantaneamente, jogando para casa, para a estrutura física, toda a má sorte que, porventura, pode acontecer na minha vida. É como a gente diz assim, encontrei fulano de tal no meu ambiente de trabalho e ele ou ela estava carregado e eu peguei. E aí a gente diz assim, a culpa é do outro, a culpa é sempre do outro, a culpa é dos espíritos, a culpa é dos obsessores, nunca é nossa. A gente nunca para pensar e dizer assim, por que é que eu me sinto mal quando eu passo em frente àquela casa amarela? Eu não devo perguntar à casa, eu devo perguntar a mim. Quando você não se sente bem no Parque do Povo, no mês de junho, e a vez ou outra a gente diz assim, não, aquilo é um ambiente, são pessoas que já estão do fogo do inferno mais para dentro. Calma, que julgamento precipitado. Aquele ambiente não te faz bem por uma razão, que está totalmente visível dentro de você. A relação de sintonia não se estabelece com um banco de madeira ou com uma ripa. Se estabelece a partir do que você sente. Aquela pessoa para a qual você jogou toda a responsabilidade do seu dia não ter sido tão gostoso, pode ter sido a única pessoa naquele dia que te abençoou. Mas por uma razão que só você sabe, você não foi com a cara dela. E terminou que você adoeceu do seu sentimento. Não foi a energia do outro, foi o seu sentimento. Um sentimento que pode ser, como eu disse no início, de exigir daquela pessoa um perfeccionismo do qual você ainda não possui. E nós somos muito exigidos cada vez que nós realizamos uma exposição pública, que pode ser em qualquer ambiente, inclusive uma entrevista de emprego, onde naquele instante nós acabamos sendo cobrados. E são cobranças que mexem muito com a gente, porque para algumas pessoas nós não damos o direito de errar. Será que era isso que Jesus faria com aqueles que estavam leprosos, com os doentes da fé, com os doentes da alma? O Senhor realizaria a acepção de pessoas como nós fazemos hoje? Agora a gente faz de maneira discreta, né?
A gente faz uma acepção de assim, não, fulano de tal. Sim, tem uma desculpa. Tem uma desculpa que nós espíritos colocamos muito. A gente diz assim, não, eu não vou conviver com fulano porque fulano está obsidiado. Então o problema não é meu, o problema é dele. Ele está obsidiado, eu não vou estar circulando com ele. Não sei eu se essa deve ser uma postura adequada. Porque falamos tanto em caridade, mas que caridade nós estamos vivendo? A caridade mais fácil de ser praticada é a caridade onde cada um agora passa a mão no bolso. Para as mulheres vai ficar difícil para quem está de vestido. Vai encontrar a carteira lá e nem que seja R$2 tem. E aí a gente dá. É a caridade mais fácil. Agora, a caridade da compreensão, que é a caridade moral, essa é mais difícil da gente dar, porque a gente só espera receber, a gente só espera ser compreendido. E aí, quando vem um irmão ou uma irmã passando por alguma dificuldade, aí chega para um médium, para uma médium, trabalhadora da casa, aí diz assim, mulher, olha, eu vou te dizer uma coisa, viu? Minha vida não está fácil. Fulano de tal está me perseguindo. Aí eu abro o meu WhatsApp, já é outra pessoa me perseguindo. É um sentimento de perseguição muito grande. O indivíduo nunca para refletir que ele próprio pode ser o causador dos seus grandes problemas. O que nós estamos consumindo no nosso dia? Que tipo de noticiário nós estamos recebendo no nosso dia? O controle remoto é nosso. Que tipo de conversas nós estamos tendo no nosso dia? Eu estou mais disponível para o meu aparelho celular ou para a minha esposa, o meu esposo, o meu companheiro? Eu estou mais disponível para a gente de carne e osso ou para esses inúmeros instrumentos para a distração do pensamento? Porque o pensamento é igual a massagista, ou aliás, é igual a massagem. Ele adora ser massageado. O pensamento adora ser massageado. Nós alcançamos algum patamar na vida de concluir algum curso ou de concluirmos a reforma do jardim dentro de casa somente quando nós determinamos e nos disciplinamos a fazer. Porque até então, se ficarmos no sofá esperando encontrar algum trabalhador voluntário para fazer a reforma do jardim, ou alguém que vá lá na faculdade e faça a prova por nós, não vai sair do canto nunca. Disciplina é, e aí a gente copia a frase de outro canto, que eu não sei a autoria, mas achei bonita, vou dizer aqui. Disciplina é quando eu faço aquilo que eu não estou com vontade de fazer, mas eu sei que eu tenho que fazer. É a minha obrigação. É o meu dever que tem que ser cumprido. Aí eu acabo entrando no 8, não, estou desempregado, mas estou com medo de jogar currículo na rua. Aí, como é que o emprego vai vir? Tive uma desilusão amorosa, nenhuma mulher presta mais. Nenhum homem presta. E tem casos assim, viu? Conheço um. Aí a criatura diz, não nasci para ser feliz no amor, tenho que compensar na vida profissional. Sabe aquele discurso bem balanceador, né? Aí diz assim, não, se eu não vou ser feliz no amor, pelo menos na vida profissional eu tenho que ser, que é para poder compensar. Aí ele acaba criando armadilhas no campo mental que o levam a uma postura de preguiça, não se cuida, não se perfuma, não busca ter conversas saudáveis, relacionamentos saudáveis, ele se fecha, ele se tranca, ele decide não enfrentar. Aí a gente diz, não, mas eu vou lá no centro espírita, eu tomo um passe, água fluidificada, participo do evangelho, venho os 8 dias da semana no centro espírita, é um religioso nato, mas a vida lá está destruída, a vida aí está destruída. A religião é uma convenção social para ele. Que tipo de benefício você está tendo com a religião? Adianta eu falar de reforma íntima se as minhas emoções estão doentes, se eu sou um verdadeiro baú de mágoas? E o sentimento de culpa, eu ainda estou lembrado do sentimento de culpa, de tristeza e de raiva, que querem nos dizer alguma coisa. O sentimento de culpa bate.
e diz, mas como pode? Eu sei o evangelho de cima para trás, de baixo para frente, mas ainda não estou, ainda estou meio tristonho. Isso, cristãos, aqueles que têm o Cristo no coração, não têm motivo para tristeza, porque o Cristo é alegria. Aliás, o inverso desses 4 sentimentos que eu mencionei são paz, otimismo, esperança e o outro que eu vou copiar aqui, prazer. Paz, alegria, otimismo e esperança. Aquele que está conseguindo acessar a fé cada um tem. A religião é o instrumento, pode ser aqui, pode ser na igreja evangélica, pode ser na igreja católica, pode ser lá no centro de Umbanda, pode ser onde for. Desde que você se proponha a encarar a religião como um instrumento para a espiritualização. É esse o fim último da religião, um instrumento para a espiritualização. Lisiane compartilhou com a gente um vídeo hoje no final da tarde, ainda deu tempo de eu assistir um pedaço. E lá o expositor colocava justamente isso, do cuidado que nós devemos ter com as nossas crianças e a importância de apresentarmos uma religião, que aqui no Espiritismo a gente chama de evangelização, é escola dominical lá na igreja evangélica, é JC na igreja católica e por aí vai, tem vários nomes. Aí você diz, mas o menino vai, mas vai abusado, vai com a cara feia, participa, não tem problema não, meu amigo. Não é, ele não está nesse querer dele agora não. Ele vai saber a importância da religião mais para frente, na primeira queda da juventude. E quem aqui não caiu? E quantas vezes nós ainda não cairemos ou não erraremos? Seremos complacentes com os erros? Que tipo de postura nós estamos adotando para com os nossos erros e para com os erros de outrem? Né? O Espírito Hamed coloca o seguinte: a beleza não está somente nas flores do jardim, mas antes de tudo, nos olhos de quem as admira. A beleza não está somente nas flores do jardim, mas antes de tudo, nos olhos de quem as admira. Logo, aquela flor que pode estar murcha, para mim, Giovanni, posso encontrar nela ainda um pouco de beleza. Mas já haverá outro irmão, outra irmã que vai dizer, está murcha, pode jogar no mato. Não presta mais para nada. Os nossos olhos e a forma como a gente encara a vida diz muito. Será que nós estamos colocando otimismo e esperança nas nossas relações? O sim vai dar certo. Vai, prossegue, você vai conseguir. Aí a gente diz assim, não, eu não vou elogiar fulano, que não vai ficar vaidoso. Aí o caba lá está sofrido, esperando que alguém diga, não, rapaz, tá tão bonito esse teu cabelo, tu cortou ali na rodoviária velha, não foi? O caba está só esperando que alguém diga. Só basta dizer, não, mas eu vou dizer isso não, porque fulano vai ficar orgulhoso. Que é isso? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Que tipo de postura nós estamos adotando diante das pessoas que a gente vê visivelmente? Aí você diz, essas pessoas são aquelas que chegam carentes, com o olhar assim bem meloso? Não, aquele que te agride está dizendo alguma coisa com a agressão. Aliás, o sentimento de raiva que eu e você sentimos em determinadas situações, ele quer nos dizer alguma coisa, é um sentimento abençoado. A violência que eu pratico depois da raiva, essa sim, é criminosa até. Mas a raiva não. A raiva me diz que há alguma coisa no relacionamento que não está bem. E que eu quem devo perceber. Eu quem devo notar. O que é que está errado? Por que é que eu estou sentindo raiva? Não, mas eu vou trabalhar meu pensamento para eu não sentir mais raiva. Espera ainda, criatura. Você deve trabalhar o seu sentimento para saber interpretar as suas emoções. É diferente. Não há santos nem heróis. Não há santos nem heróis entre nós.
E aquele que não tem problema é justamente a pessoa que faltou, né? Então, assim, talvez até tenha também, porque eu não conheço alguém que esteja no plano terreno que não esteja passando por um... Papa Francisco. Dia desses eu acordei, aí eu olhei assim o noticiário. O líder, o pontífice da Igreja Católica está sendo acusado de sacrilégio, não, heresia. Aí eu digo, minha Nossa Senhora, um líder religioso que busca reformar uma igreja secular e viver o Evangelho do Cristo. Quando você vê Francisco lá beijando os pés dos nossos irmãos muçulmanos, ou visitando nações nas quais até então não entra nenhum diplomata, ele está buscando estreitar um laço de diálogo com o mundo, buscando estreitar um laço de diálogo com outras religiões. Que tipo de cristão espírita eu sou se eu não aceito, por exemplo, uma convivência pacífica no meu ambiente familiar? E aqui nós temos famílias dos mais diversos tipos. Há, por exemplo, pessoas aqui que só tem ela de espírita dentro da família. Outros têm outros ramos de ver o mundo, ou não tem religião, ou esquenta banco, ou é banda voou. Então, assim, enquanto cristão espírita, é o meu dever, a minha obrigação, compreender, acolher. E aí eu lembro de Cláudia Procópio, né? Nós vivemos em um mundo onde nós estamos assistindo uma diversidade de ser, de agir. Aí alguém vai dizer assim, não, isso é uma novidade que está tendo aí agora. Ou inocência. As nossas emoções são diversas. Todas as nossas emoções são diversas. Da mesma forma que tem o preto e o branco, ou que tem dentro de nós o abençoar e o amaldiçoar, o amar e o não amar, que pode ser odiar, quem sabe? Há uma diversidade de emoções, então há uma diversidade de pessoas que você não precisa aceitar. Não precisa aceitar. Se você desejar, você pode não aceitar, mas você tem por obrigação respeitar. A obrigação é nossa de respeitar. Na pergunta 1007 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: haverá espíritos que nunca se arrependem? Já que nós estamos falando de diversidade de sentimentos, diversidades de ser e de agir, o que seria o arrependimento? O arrependimento não é só quando a ficha cai. O arrependimento é uma tomada de consciência. E eu só tomo consciência quando eu caio na esparrela. Eu só tomo consciência quando eu sinto que eu passei uma vida inteira chutando cachorro e um belo dia eu chutei um cachorro e digo, eita, chutar cachorro não é legal. E aquilo me toca. E a pergunta de Kardec é muito oportuna, porque a gente olha para alguém e diz assim, não, isso aí não tem jeito mais não. Aquele dali vai chegar a 100 anos e vai ser do mesmo jeito, isso aí não tem jeito não. Não muda não. São Luís é quem responde a pergunta 1007. A pergunta é, haverá espíritos que nunca se arrependem? O espírito responde, há os de arrependimento muito tardio, porém pretender-se que nunca se melhorarão, fora negar a lei do progresso. É o mesmo que dizer que a criança não pode se tornar um homem. Logo, a espiritualidade nos alerta, para cada um tem um tempo. Para cada um tem um tempo. Tem uma irmã nossa, hoje ela não está aqui, posso falar dela. Aí ela sempre se preocupa porque os filhos não vêm para a casa espírita. E ela chama, ela convida, ela faz uma jantinha melhor para o menino se animar, botar um sorrisinho na cara, vamos comigo, meu filho. E o menino não vem. E ela fica chateada,
Ela fica muito chateada, porque ela queria que ele tivesse já o mesmo nível consciencial dela, mas isso não é possível. Não é possível. Ele irá despertar no tempo dele, como aconteceu com cada um de nós aqui. Cada um aqui sabe como chegou dentro do Espiritismo. Sabe? Ainda lembra como foi? Lembra que alguém precisou chegar em você e dizer: ei, tem jeito para isso daí. Tem esperança. Vamos ali naquele lugar. Não é assim, né? Tem jeito. Vem. Aí a pessoa vem, aí faz um tratamento, aí nunca mais aparece na casa espírita. Que Deus abençoe. Que ele possa, ou ela possa, de fato ter bebido dessa fonte maravilhosa que está ali, olha, na frente da nossa irmã quando ela leu. Cada palavra, cada ensinamento, aquilo dali são as sementes que a irmã trouxe na mensagem. É uma caixinha, e poderia ser até uma caixinha mesmo, porque ali está tudo o que a gente está precisando ouvir, né? Vocês já imaginaram a dificuldade daquele que não tem o letramento formal, que é analfabeto? Qual a dificuldade que uma pessoa dessa vai enfrentar para muitas vezes ter acesso a inúmeras leituras, né? A gente vive um tempo em que só é admissível para subir no púlpito, né, alguém que tem uma bagagem de leitura, meu amigo, que traga, olha, dos 400 livros que Chico psicografou, traga pelo menos 200 referências. Fica difícil, né? Então quer dizer que alguém que é analfabeto não vai conseguir expor nunca. Outras religiões têm uma tradição oral. Por quê? Porque o que se espera é o compartilhamento de experiências. E eu juro para vocês que eu, enquanto aluno, o que mais faz meus ouvidos aguçarem, que a gente dorme, né? O que mais faz meus ouvidos aguçarem é quando alguém diz: rapaz, hoje de meio-dia tive um problema no trânsito. Aí o cara começa a contar a vivência dele. Ou então Emmanuel, que também não está aqui, que segunda-feira contou dos cílios de farinha, de milho. Você para. Porque nós não somos robôs. De que adianta ter conhecimento na cachola, cabeça cheia, e não ter algo para contar, e não passar 45 minutos na fila de uma casa lotérica e não abrir o ouvido para alguém que está conversando, e que do nada começa a contar uma história e você diz assim: ah, mas por que fulano começou a contar isso aqui? Porque ele não tem a quem contar. Aquela fila da casa lotérica é o único apoio que ele teve na vida. E que alguém que está lá com o boleto para pagar, também cheio de problema, foi mesmo, começa a ouvir. Isso é viver o Cristo. É estar nas mais difíceis situações, porque nas situações fáceis é mais fácil, né? Nas situações em que está tudo bem, é fácil. Agora, dar testemunho da palavra evangélica nos momentos difíceis é um desafio. O espírito Joana de Ângeles, não se preocupe, já estou me aproximando do final, não se agonie não. Olha, o espírito Joana de Ângeles, na obra Convites da Vida, tem um texto intitulado Convite ao Amor. Em certa altura, Joana de Ângeles diz assim: se por acaso o céu dos teus sorrisos está com as estrelas da alegria apagadas, ama assim mesmo, e clarificarás outros corações que jazem em noites mais sombrias, percebendo que todo aquele que irradia luz e calor aquece-se e ilumina-se, permanecendo feliz em qualquer circunstância. Apenas nesse parágrafo de convite ao amor,
Joana de Ângeles sintetiza o amai-vos uns aos outros. Faz, inclusive, em uma linguagem bastante poética, para que nós possamos compreender, porque às vezes a gente lê aquele texto, né? Aí vem alguém e diz aquele texto de outra forma, mais simples, sem perder a essência, e aí você diz: eita, saquei, é isso daí. Agora eu entendi. E é o que Joana faz aqui, quando ela começa dizendo assim: se por acaso o céu dos teus sorrisos, onde está o céu nos nossos sorrisos? Está com as estrelas da alegria apagadas? Ama a si mesmo. Aí você vai dizer: mas está doendo, Giovanni, está doendo, Joana de Ângeles, está doendo muito. Não há outra saída que não seja o amor. O entendimento, o perdão, a busca pela reconciliação, que às vezes não é possível, mas a gente tentou. Vamos parar de realizar julgamentos sumários. O que são julgamentos sumários? Quando a gente é assim, acabou. Vai botar Divaldo Franco, acabou. Ou então, vai trazer para mim 10 quentinhas com feijão mulatinho, e se não tiver, acabou. Eu não quero outro feijão, só quero esse. A gente nunca tem um sentimento de dizer: não, se não deu certo assim, pode ser que dê certo assado. Esse julgamento sumário é como se a gente dissesse: o mundo é meu, eu quero que o mundo seja do jeito que eu quiser, e o mundo não é meu. Nem esse corpo é meu, muito menos essa boca e essa língua grande que eu tenho. É tudo emprestado. É tudo emprestado. O Pai deu a cada um de nós um presente maravilhoso: estar vivo. Estar vivo enquanto espíritos outros, alguns inclusive aqui, esperando uma chance para poder voltar, mergulhar na carne. E vocês não imaginam o trabalho que dá para a espiritualidade, para poder juntar um casal, para poder realizar o encontro daquelas famílias. Aí tenta numa vez, aí diz assim: não, hoje eu não vou falar com fulano, mas é com ela que você vai casar, porque alguém precisa vir. Aí você adia, aí adia mais um pouco, e a gente acaba desperdiçando, igual o leite derramado mesmo, a oportunidade de voltar, de estar na carne. Se você, meu irmão, minha irmã, e eu digo isso principalmente para mim, não teve hoje a oportunidade ou o tempo, porque a gente é tudo ocupado, né? Não teve o tempo de agradecer por nada, agradeça pela oportunidade de respirar, porque só sabe o que é uma UTI, ou só sabe o que é estar vendo um parente seu adoentado, quem passa por isso. Respirar é maravilhoso. Poder observar que há beleza nos ambientes, nas pessoas e nas situações. É como o que o Espírito Hamed falou há pouco. As flores estão todas lá. A saída para os nossos problemas estão nas nossas frentes. Está tudo ali. E a gente: não, eu não quero desse jeito, não. Desse jeito? Quero nada. É orgulho, né? É orgulho que chama, é orgulho, né? É a gente não aceitar que o socorro sempre vem. Não vai vir do jeito que a gente quer, mas da forma que a gente necessita e precisa. Nos dias e nas horas de aflições, clamemos a Deus. Clamemos pela falange, pelas trabalhadoras de Maria Santíssima, que são inúmeras. E enquanto nós estamos sentados aqui refletindo, elas estão aí, enxugando as lágrimas de mães órfãs, nesse dia agora, Dia das Mães, que se aproxima. Que Lisiane falou muito bem com propriedade no início, apresenta toda uma formalidade de um calendário, mas o dia de mãe
é todo dia. O dia de amar é todo dia. A hora de amar é agora. Daqui a pouco, eu não sei se vai ter daqui a pouco. Não sabemos como será o amanhã. Meus irmãos, eu quero agradecer a paciência de vocês e, para encerrar, eu gostaria de dizer uma coisa. Mesmo que nós não alcancemos aquilo que foi projetado para essa vida, pelo menos evitemos o sentimento de culpa, evitemos os julgamentos, nos conscientizemos de que o que tem para hoje é isso. É o que nós jantamos, ou o que muitos nem jantar irão. O que temos para hoje é isso. Ou eu abençoo isso que eu tenho, ou eu estou sendo um filho muito ingrato, porque Deus deu tanto e continua dando e abençoando. E a gente reclama demais. Quando o balanço não fecha, quando a conta não fecha, né? Esse ano está apertado mesmo, né? Mas a gente tem de dar o desdobro. O brasileiro, como diz nossa